Está compartilhando a minha tela aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Tá ok, Davi. Oh. Maravilha. Então, nós vamos falar sobre esses dois lançamentos Acmos hoje, sobre esses dois produtos que foram lançados dentro do evento e que produtaços. Não é à toa que eu botei isso aqui, ó, essa foto de chamada. Porque realmente são dois foguetes, realmente são dois produtos que é para jogar lá em cima as suas vendas, mas também para vocês usarem. Quem tem as necessidades ali, quem precisa usar o colágeno, quem precisa usar, de repente, aí, medicamentos para dormir e está tentando fazer até mesmo um desmame, eu vou estar falando sobre ele aqui, tá bom? Daquelas drogas que a pessoa toma no dia a dia, que são medicamentos indicados por médicos, tá joia? Um minutinho só. Agora sim. E os dois produtos são o Dayflex e a Melatonina Relaxant. O Dayflex foi com a fórmula melhorada aí, nós estamos chamando ele agora de Dayflex+, e realmente deu uma modificada de uma forma absurda no produto. Estava falando até com o Isaías que é algo que precisava ser feito mesmo, porque nós precisávamos nos adequar a tudo que tem no mercado. E a Acmos não fica de fora de nada. Então, ela não quer perder mercado para ninguém. E ainda mais tendo um produto de tão alta qualidade igual o Dayflex. O nosso Dayflex, antes, ele era só o colágeno tipo 2. Então, quando você queria potencializar o efeito dele, havia necessidade da gente estar adicionando, por exemplo, o nosso Magno Plus. Agora, não. A Acmos já pensando já em todo o mercado que vem crescendo aí, já pensando em qualidade, em melhorar o produto a cada dia, em trazer um produto melhor para você, como consumidor e como empreendedor, que vai estar levando a marca, que vai estar levando o produto. O que ela fez? Ela adicionou o magnésio, vitamina D e o K2, que não tinha no Magno Plus. E que está sendo muito usado em conjunto com essas substâncias. Então, a Acmos já veio já um pé lá na frente, já se posicionando dentro do mercado e já aumentando o nível de qualidade do produto. E eu vou falar uma coisa. Para aquelas pessoas que já pensaram assim, o preço foi lá em cima? Não, não foi lá em cima. Ela melhorou, botou mais benefícios dentro do produto, e manteve o preço dele final para o consumidor e o preço para o empreendedor. Então, qual empresa hoje vocês veem no mercado fazendo algo assim? E mantendo dosagem de substâncias, ou seja, mantendo a qualidade do produto, a indicação do produto, porque o nosso Dayflex comum, ele é uma vez ao dia, porque 40 miligramas de colágeno tipo 2 não tem necessidade de maior quantidade. É o que precisa ser usado, é a dose usual diária. Então, ela manteve tudo e aumentou o nosso benefício no produto. Então, olha, o Dayflex é composto ali pela substância principal nele que eu vou falar, que é o nosso colágeno tipo 2 desnaturado. E da onde vem o colágeno tipo 2? O nosso colágeno tipo 2 é extraído do peito do frango. Ele poderia ter sido extraído, por exemplo, do boi, porque o colágeno é uma molécula, é uma proteína que ela é riquíssima nos seres vivos. Você não tem como falar de uma formação de tecido de um órgão sem falar em colágeno, seja ele o tipo 1 ou o tipo 2. Porque é uma molécula que ela é essencial no nosso corpo. Ela é responsável pela estrutura do corpo. Então, vamos botar assim, já parte desse pressuposto. Então, o que acontece? No frango, nós não temos risco nenhum.
Então, os cientistas já falam o seguinte: não há um risco de ter problemas de saúde você usando esse colágeno. E poderia ter sido tirado também do boi, por exemplo. Só que aí há um risco que os cientistas decidiram não partir para ele, que é o quê? Alguns aqui já devem ter ouvido falar sobre a doença da vaca louca. Então, o ser humano poderia ter sido contaminado por esse tipo de vírus, por essa doença, pela essa síndrome. Então, o que eles fizeram? Não vamos correr esse risco. Como há um risco mínimo, eles não correm. Então, você imagine, hoje, tudo que você tem no mercado, e eu vim do ramo farmacêutico, estou como balconista de farmácia, há anos atrás não tinha esse tipo de colágeno, só tinha o colágeno sendo comercializado tipo 1. Não se falava em colágeno para articulação, por exemplo. Falava em colágeno para a pele. Falava em colágeno para melhorar a elasticidade da pele. Quando se falava-se em colágeno, há 10 anos atrás, era só para melhorar a qualidade da pele. E hoje nós temos aí várias evoluções, o colágeno tipo 2, e agora a Acnos lançando ele com magnésio, com vitamina K e vitamina D. Então, pensa no que você vai ter de benefício. Você já tinha um produto que era excelente. Você já tinha um produto que vendia muito. E com resultados a curto, médio e longo prazo. Para vários tipos de clientes. Hoje você vai ter um produto que você vai poder indicar com mais facilidade. E vai ter um resultado mais rápido. E evidências realmente indicam que algumas doenças crônicas são determinadas através do quê? De alguns fatores genéticos, ambientais, estilo de vida, sendo classificadas como modificáveis, destacando o tabagismo, ingestão de álcool, hábitos alimentares, sedentarismo, estresse e os não modificáveis, como hereditários e de gênero e de idade. Então, hoje, você fala em artrite, artrose, ela pode ter sido causada, vamos botar assim, inicialmente, pelo fator genético. E quando é causada pelo fator genético, o que acontece? É o seu corpo trabalhando contra ele mesmo. Porque a artrose, a artrite, ela também tem ação como uma doença autoimune. É o corpo colocando o colágeno para fora, é o corpo expulsando o colágeno do local correto e fazendo adicionar ali no local, fixar ali o cálcio, que deveria estar no lugar melhor, que deveria estar se fixando no osso, na formação do dente, na formação das unhas. E, no entanto, ele está se fixando ali nas articulações. Então, você consegue minimizar isso aí. Você consegue trabalhar contra o seu corpo, nesse caso, através da suplementação. E se você falar em questão de flexibilidade, de mobilidade, quando você começa a ter um problema nas articulações, quando você começa a ter artrite, artrose ou qualquer outro tipo de lesão, você começa a perder mobilidade, você começa a perder flexibilidade. Então, quando a gente fala em estilos de vida, é aquelas pessoas que não fazem exercício, que não se alongam, que simplesmente, quando levantam de manhã, só levanta da cama. Não procura fazer um alongamento, não procura se esticar. Já levanta e corre para dentro do banheiro. Levanta de qualquer forma, não se alonga de manhã, não se faz um exercício de manhã, não faz uma caminhada. E a gente sabe que o exercício físico, ele traz vários benefícios para o corpo. E nós não estamos falando de emagrecimento, nós estamos falando realmente em flexibilidade, em elasticidade. Se você pegar uma pessoa que ela faz alongamento todo dia de manhã, que ela faz uma caminhada, e pegar uma pessoa que é totalmente sedentária, você vai provavelmente achar nessas pessoas algo muito diferente. Por exemplo, vários tipos de inflamações em articulações, nas pessoas que são sedentárias. Já naquela pessoa que faz exercício físico de manhã cedo, na hora que levanta da cama, você já vai ter menor chance de ter algumas inflamações
articulações, em nervos, porque o corpo dela está sempre trabalhando, ela já inicia o dia já fazendo o corpo dela trabalhar, já como se fosse uma lubrificação das articulações. Então, tudo isso influencia, tudo isso pode ocasionar uma lesão, uma artrite, piorar um quadro de artrite, de artrose, uma fibromialgia. Então, o ideal é que nós levantemos de manhã e comecemos a fazer exercício físico, nem que seja um alongamento, porque às vezes você fala assim, não tenho tempo, meu horário já é curto, mas você precisa separar pelo menos 15, 20, 30 minutos para se alongar, para fazer o seu corpo trabalhar. E o colágeno tipo 2, a molécula que ela é exatamente uma substância que vai ajudar a combater uma inflamação, como tendinite, como bursite, artrite, artrose. Então, ela vai auxiliar a diminuir o quadro inflamatório e também, em alguns casos, pessoas que sentem dores, ela vai ajudar na recomposição da cartilagem. Então, falando em proteína estrutural, ele acaba sendo essencial, mas ele não é só essencial para pessoas que tenham já um quadro já inflamatório do artrite e artrose. Ele é essencial para todo mundo, porque acima dos 30 anos de idade, nós começamos a diminuir a produção do colágeno de forma geral no corpo. E lembra que eu falei, a pessoa principalmente que tem artrite e artrose, ela tem um fator a mais aí que prejudica a saúde dela, nesse caso, a saúde das articulações, que é o corpo dela colocando para fora o colágeno, rejeitando o colágeno. Então, ele produz o colágeno e ele mesmo coloca para fora, ele não deixa fixar no local correto. Então, há realmente a necessidade para essas pessoas que estão ali com esse processo inflamatório. E aquelas pessoas que, de repente, não desenvolveram isso? Será que elas não sofrem desgaste no dia a dia? Agora, imaginem vocês, o atrito, por exemplo, do joelho ali, se você for analisar, a cartilagem é um tecido conjuntivo ali no meio, esponjoso, que ele é para poder diminuir o atrito. Então, você andando, você tem a cartilagem no meio e você não vai sofrer o atrito. Então, fica aquele negócio, encaixe, mas ela não atrapalha. Quando você começa a ter um desgaste, começa a tocar o osso no osso, começa a diminuir ali, aquele tecido que vai amortecer. O seu amortecedor natural. Às vezes você está correndo e você começou a sentir dores no joelho, dores no tornozelo. Você faz uma caminhada e fica depois com dor o dia inteiro nas costas, no joelho. E você não percebeu ainda que pode estar precisando fazer uma reposição de colágeno. Pelo desgaste natural, pelo dia estar passando. Então, o colágeno tipo 2 é exatamente para esse tipo de dores. Esse tipo de coisa. E a melhora que a empresa fez aqui, vocês vão começar a compreender o porquê. Minuto. Como eu falei, exatamente isso. O nosso corpo precisa de flexibilidade. E, para isso, as articulações vão fazer isso. Não vão deixar complicar, atrapalhar, bater osso com osso ali. E as pesquisas realizadas em cima do colágeno tipo 2 para isso, mostram que ele, às vezes, a maior parte das vezes, ele tem um resultado melhor, muitas vezes, que a condroitina e a glicosamina. E com um custo muito melhor para a saúde da pessoa. Então, ele consegue ajudar a diminuir quadros inflamatórios, ele consegue ajudar a diminuir processos de dores
com muito mais relevância e muito menos tempo do que uma condroitina e glicosamina. Lógico, se você tem necessidade de usar a condroitina e glucosamina que o seu médico passou, você não interrompa ela. Pelo contrário, ou você tem um cliente, tem um amigo, você indica o Dayflex+, para ele poder estar ajudando ali o processo, para futuramente ele estar ficando só com o produto que é natural, que é o Dayflex, e está tirando, eliminando uma medicação a mais do dia a dia dela. E o biciclinato de magnésio. As pessoas vão perguntar para vocês, por exemplo, se é o magnésio quelato ou magnésio quelado. É a mesma coisa, tá, gente? O biciclinato de magnésio é a mesma coisa do magnésio quelado, entendeu? Ou quelato, dependendo de quem for perguntar. É o mesmo, não vai mudar. E o magnésio, ele está envolvido nas principais funções do corpo, seja do metabolismo de energia, seja na formação de dentes, de ossos, seja na formação de músculos, no metabolismo de proteínas, carboidratos, gorduras, no equilíbrio de eletrólitos, no funcionamento, como eu falei aqui, muscular, neuromuscular e também no processo de divisão celular. Vocês já me ouviram falar sobre o nosso Magno Plus, a função dele quando você usa ele com magnésio, com Dayflex. Então, o que eu falo? O que aconteceu aqui? A Acno simplesmente ela tirou um produto a mais do mercado que tinha, que era o Magno Plus, para colocar, adicionar ele aqui, os benefícios que ele oferece, os benefícios que ele tem, em conjunto com um colágeno tipo 2. Então, imagina você, uma pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, que é dores pelo corpo inteiro, e muitas das vezes tem que fazer alguns exames muito específicos para pegar, para ser detectado e ser diagnosticado pelo médico. Tem pessoas que têm dias de dores horríveis. O magnésio ele vai ajudar, em conjunto com o colágeno, a diminuir essa quadro inflamatório, essas dores. Porque o magnésio ele ajuda a fazer uma limpeza ali nas articulações também, em conjunto com o colágeno. Lembra que eu estava falando aqui sobre doença autoimune, sobre a artrite e artrose, que ela não deixa fixar o cálcio, o colágeno no local correto, e o cálcio vai fixar no local que não deveria, das articulações. O magnésio ele ajuda a limpar, a não deixar fixar ali também. Além do que, quadros inflamatórios de fibromialgia, por exemplo, o magnésio ele ajuda nesse processo. Ele age diretamente no sistema nervoso, diminuindo esse quadro de dores também. Ele atua também na fixação do cálcio no local correto, que é para dentes, ossos. No metabolismo ali muscular, para quem quer fazer exercício físico, que está malhando aí, que está pegando pesado, que quer ganho de massa magra. O cálcio e o magnésio é essencial. Mas o magnésio, após o exercício, seu corpo precisa muito do magnésio, para que sua fibra muscular não sofra um desgaste físico, não sofra um rompimento, uma lesão, para ela voltar com mais naturalidade ao local dela. Para quem tem cólicas aí de manhã, aquelas cólicas menstruais principalmente, o magnésio ajuda a diminuir isso. Então, são vários processos que você vai ter o auxílio dele. Não foi só para poder tirar um do mercado e colocar aqui. É porque com o colágeno você vai ter um resultado melhor, você vai ter uma eficácia maior do colágeno no seu corpo. Então, você vai já conseguir diminuir vários processos inflamatórios, vários processos que atrapalham no seu dia a dia, no dia a dia do seu cliente, no dia a dia do seu amigo, do seu familiar. E as principais funções aqui, ó, por exemplo, calma aí, desculpa. Ó, e a vitamina D3. A vitamina D3, para você ativar ela, você precisa tomar ela normalmente
uma horinha, 10, 20 minutos de sol todos os dias. Mas não é de manhã cedo, não é até as 9 horas da manhã. É no sol do meio-dia. E o que acontece com as pessoas hoje em dia? Elas emplaçam o corpo com protetor solar e vão para o sol. Então, até aquele sol de meio-dia. Fica ali uma hora, fica ali meia hora, mas elas passaram o protetor no corpo inteiro. Então, a sua vitamina D3, a sua vitamina D, de forma geral, ela não vai ser ativada. Você não vai ter os benefícios através do sol com ela. E ela é importante exatamente na formação de ossos, de dentes, na absorção do cálcio no local correto, do fósforo. Ela estimula o seu sistema imunológico. Ela atua no sistema, no funcionamento muscular, na manutenção de níveis de cálcio no sangue. Ela auxilia no processo de divisão celular. Então, olha a importância da vitamina D. Mas, às vezes, você está protegendo sua pele, você está protegendo seu corpo também, e não pode estar tomando ali o sol de meio-dia. E, ó, as principais funções dessa vitamina no corpo: fortalecimento de dentes, porque ela aumenta a fixação ali do cálcio e fósforo no intestino, facilita a entrada desses minerais nos ossos. Então, ela vai servir também como um veículo para poder fazer seu corpo absorver melhor ali o cálcio, onde precisa. E colocando ela com colágeno, com o nosso Dayflex, o que ela faz? Ela vai fazer com que o cálcio que deveria ficar fixado ali no local incorreto, num quadro de artrite e artrose, ele seja fixado aonde precisa. Ele seja usado onde ele precisa. Seja ele para poder, com a pessoa que vai fazer exercício físico, que vai demandar um gasto alto de cálcio quando o músculo se estica, ou na formação ali, na fixação dos ossos, do cálcio nos ossos. Para quem tem, por exemplo, a osteoporose, que é o enfraquecimento do osso, que geralmente chama de osteopenia também. Então, a vitamina D é essencial por isso. Por isso que você, às vezes, acha aí no mercado, vê um médico passando uma vitamina D de uma dosagem muito alta. E quando você vai fazer um exame, por exemplo, ela continua baixa. Mas é porque você não toma o sol de forma adequada. E a vitamina D é uma vitamina que ela é lipossolúvel. E o que é isso? Ela quer dizer que ela é solúvel em meio oleoso. Então, ela vai ser absorvida ali no seu fígado. Na prevenção do diabetes, porque ela atua na manutenção da saúde do pâncreas. Então, a vitamina D ela acaba ajudando também nisso, prevenindo o diabetes, mantendo o pâncreas saudável, que é onde é sintetizada a insulina do corpo. É onde é feita a insulina do corpo. E a insulina ela é importantíssima para o nosso corpo, porque ela que faz o açúcar que você ingere ali, o carboidrato que você ingere, ser utilizado como fonte de energia. Ela é o que capta o açúcar, o carboidrato, e faz ser usado como fonte de energia. Então, ela acaba sendo essencial para isso também, a vitamina D. Melhora seu sistema imunológico. Então, ela consegue ajudar aí a prevenir, por exemplo, que você pegue vários tipos de gripes. A redução de inflamação no organismo, ajudando na prevenção do combate a doenças autoimunes como psoríase, artrite, doença inflamatória intestinal e o lúpus. Então, ela acaba sendo muito essencial para a saúde. Então, vocês já conseguiram captar aqui o que vocês têm de benefícios hoje dentro do Dayflex+. Não foi só por questão de posicionamento que a empresa jogou isso aqui, colocou ali dentro ali o colágeno, o magnésio e a vitamina D.
Lógico, ela quis aproveitar também o momento que nós estamos vivendo, que as pessoas estão buscando mais benefícios dentro dos produtos com um custo menor. E uma ainda aqui que nós não falamos, né? Nós ainda temos ainda dentro do Dayflex aí o fator ainda que a empresa tem a nanotecnologia em prol dela. Ela tem todo o suporte tecnológico para poder aumentar, potencializar tudo isso. A absorção dentro do corpo, já que muito daquilo que você ingere no dia a dia, seja de suplementos, medicamentos, você perde no seu processo digestivo ali uma quantidade boa. Você não absorve tudo. Então, olha o que você vai ter ali ainda, além do que as vitaminas que eu já falei, minerais, dentro dele. E olha aqui, ó, melhora a saúde cardiovascular, vitamina D, surgimento de pressão alta, infarto, derrame, aterosclerose, que é a formação de plaqueta, fortalecimento muscular, já que a vitamina D atua também na formação do músculo e promove a força muscular, prevenindo quedas entre idosos. E a vitamina K2, que é uma vitamina que ela auxilia na coagulação do sangue e manutenção dos ossos. E também é uma vitamina lipossolúvel, daí mais um motivo para a empresa ter lançado ela em conjunto aqui com vitamina D, o magnésio e o colágeno. Por isso que ela associou aqui, porque ela vai potencializar o efeito dos outros. Se ela auxilia na coagulação do sangue, você já imagina o que vai ter de benefício. Ela ajuda, por exemplo, a fazer o cálcio se fixar realmente no local. Ela funciona como se fosse um captador de cálcio ali, jogando eles para os ossos e não para a cartilagem. Então, ela ajuda com uma força imensa, por exemplo, o magnésio ali. Lembra que eu falei que ele ajuda na limpeza ali, não deixando fixar o cálcio no local do colágeno, no caso de artrite, de artrose? Ela melhora ali a coagulação do sangue. E ela ajuda muito na questão de quem tem aí entupimento de veias, que é o quê? Se você tem uma quantidade boa de vitamina K2 no corpo, você, por exemplo, pode diminuir aí o quadro de infartos, já que ela não deixa ali nas paredes ali das veias, das artérias, a fixação do cálcio, formando a aterosclerose, em conjunto com a vitamina D. Então, ela ajuda na manutenção também do coração, na saúde do coração. Então, olha o benefício a mais que você vai ter aqui. Olha que coisa excelente que você tem aí a mais dentro de um produto que não aumentou o custo, mas aumentou todos os benefícios que você tem. E a melatonina. Eu garanto que você já deve ter ouvido falar muito nisso. Um minuto só. E durante muitos anos, quem queria comprar melatonina ia para a internet, ligava para amigos que estavam fora do Brasil para poder trazer ela para vocês. Para poder trazer esse produto para cá. Porque ele não era liberado à venda aqui pela Anvisa. E só o que eu escuto de melatonina já deve ter já mais ou menos uns 10 anos. E lá fora você compra dentro do supermercado, por exemplo. Chega na prateleira do supermercado e escolhe o que você quer comprar, as dosagens que você quer comprar. Mas aqui a Anvisa liberou para a gente nessa dosagem dele, de 0,21 miligramas ou 210 microgramas. E se a gente falar em melatonina, que é reconhecida aí como hormônio do sono, a gente já pensa logo numa coisa. Aonde ela é produzida? Numa glândulazinha que ela é pequena. Pequenina.
dentro do cérebro. E ela é responsável, essa glândula, pelo ciclo circadiano. O que é isso? É aquela transição que o corpo da gente sente quando começa a diminuir a luz, por exemplo. É o sono, é o ciclo do sono. Que hoje, pelo fato de nós termos vários eletrodomésticos, luzes, celulares, o nosso corpo, muitas das vezes, não reconhece que já chegou a noite. E ele não começa a trabalhar na produção da melatonina. E a glândula pineal, para quem já estudou aí, falando em PNL, para quem ouve muito áudio falando da yoga, ou estuda sobre energia, sobre o universo, a glândula pineal é chamada também de terceiro olho. E ela é responsável exatamente por isso, pelo seu sono, pelo ciclo do sono, pela transição de claridade para a luz. Aliás, desculpa, pela claridade para o escuro. Que vamos botar aí, na Idade Média, quando não tinha luz, quando começava a escurecer, o seu corpo já entendia que você estava na hora de dormir. E hoje nós temos aparelhos domésticos que emitem luz azul, a própria lâmpada. E isso tudo acaba influenciando no seu ciclo do sono, na restauração da sua energia corporal, na restauração da sua vitalidade. Já que hoje nós dormimos às vezes menos. E quando a gente vai dormir, a gente ainda tem ficando ali olhando no celular. Então há uma diminuição da produção desse hormônio natural dentro do ciclo da nossa vida, que à medida que você vai crescendo, vai chegando ali acima dos 40, o seu corpo já vai compreendendo e diminuindo essa substância do seu corpo, a melatonina. E hoje, nós potencializamos isso, porque se você fica no celular e até 1 hora, 2 horas da manhã deitado na cama, seu corpo produz menos melatonina. Então, você tem menos benefícios ainda do sono. Por isso que, às vezes, algumas pessoas que ficam exatamente muito tempo grudado no celular ou na televisão, com a luz acesa na hora de dormir, elas têm dificuldade para dormir e no dia seguinte acordam como se tivesse corrida a noite inteira. Fala bem assim, nossa, não descansei, não recuperei a energia. Nossa, eu estou quebrado, dormi a noite inteira, mas parece que eu não dormi nem 1 hora. É exatamente por isso. Como eu falei, e a produção dela, da melatonina no seu corpo, quando você vai chegando ali acima dos 40, ela começa a diminuir. Por isso que você, às vezes, vê idosos que têm dificuldade para dormir. Dormem muito cedo, mas também acordam muito cedo também. Não conseguem ficar até tarde na cama. E até tarde que eu falo, por exemplo, não é até 10 horas da manhã. É até as 4 da manhã. Eu conheço pessoas que dormem 8 horas da noite, mas quando dá 3, 4 horas da manhã, tá igual um zumbi. E fala assim, eu fico andando na casa sozinho. Todo mundo dormindo, eu lá. Vejo tudo que se passa de madrugada. É porque o ciclo de sono dela está desregulado. A produção da melatonina provavelmente baixou. Então, hoje, nós conseguimos suplementar a melatonina através do quê? Através de suplementos que tem no mercado. Hoje a Atkins lançou esse produto. E por que nos damos tão bem com ela? Por que nós não temos nenhum tipo de rejeição? Porque o corpo produz. Porque é algo que tem no seu corpo naturalmente. Então, se o seu corpo produz, fica mais fácil você não ter rejeição dele, você aceitar e se adaptar bem a ele. E para que serve? Vou botar alguns pontos aqui. Ela melhora realmente a qualidade do sono.
Vários estudos demonstram que a melatonina contribui para a melhor qualidade do sono e ajuda a tratar insônia, por aumentar o tempo de sono total e diminuir o tempo necessário para adormecer crianças e adultos. Aí hoje você olha no mercado, você vai ter aí, por exemplo, a pessoa indo ao médico, e vários médicos não adotam a melatonina, mas usam, por exemplo, um medicamento. Eu não sou contra medicamento, tá, gente? O Zolpidem, que tem um ciclo curto dentro do corpo. São medicamentos que, igual a ele, por exemplo, que induzem você ao sono. Você tem um sono de 3 horas, 4 horas, na maioria das vezes, e logo depois acorda e não consegue mais dormir. E a parte pior não é isso. A parte pior é que a pessoa fica dependente dele, não consegue tirar. E para o médico fazer um desmame, por exemplo, nesses quadros, ele vai estar usando o quê? Um outro medicamento. Para fazer um desmame adequado, correto, vai ter que estar usando outro medicamento para poder estar induzindo ao sono. Você pode estar ajudando uma pessoa dessa, indicando a melatonina, para ele estar usando ali uma dose inicial ali, e conseguir gradativamente tirar, por exemplo, uma medicação igual essa, um Zolpidem, um Roupinol, um clonazepam. Já que o corpo compreende que é uma substância que ele produz, pode estar produzindo em menor quantidade. E, portanto, ele tem menos chance de desenvolver algum tipo de reação contra ele. Você pode estar auxiliando uma pessoa dessa. Assim como a gente já costuma dizer, colocando também o relaxer de cápsula, o chá, para estar ajudando ele a conseguir se livrar, por exemplo, desses medicamentos. E fazer um desmame gradativo, não é chegar e tirar, colocar a melatonina e tirar o outro. É ir diminuindo dosagens. E ele não vai tomar, não adianta você tomar melatonina também, gente, e falar assim, ela melhora a qualidade de sono. Você pode tomar ela e ficar na frente da televisão. Você não vai conseguir dormir assim. Seu corpo não vai compreender que está na hora de dormir. Você precisa de todo um processo. É apagar, diminuir a quantidade de luzes. Lembra que eu falei aqui que a glândula pineal ela é responsável pela produção? Então, quando começa a mudar a claridade, a quantidade de luz e as suas vistas, seus olhos começam a captar menos, o cérebro já manda informação direto para a glândula pineal, informando que ela já começa a liberar a melatonina. Que aí ela vai começar a liberar e o seu cérebro já vai começar a mandar informação para o seu corpo, que está começando a chegar o horário dele descansar, dele repousar. Então, se você tomar melatonina e ir para frente da televisão, ficar com o celular na cara, deitado na cama, vai continuar com a mesma dificuldade de dormir. É preciso você diminuir a quantidade de luz. Até mesmo porque para o seu cérebro liberar mais melatonina. Mesmo que ele libere menor quantidade, você vai estar adicionando a nossa junto, tá bom? A ação antioxidante, devido ao seu efeito antioxidante, foi demonstrado que a melatonina contribui para o fortalecimento do sistema imune, ajudando a prevenir doenças e a controlar doenças psicológicas relacionadas ao sistema nervoso. Assim, ela pode ser indicada também no tratamento do glaucoma, retinopatia, degeneração macular, enxaqueca, fibromialgia, Alzheimer ou isquemia, por exemplo. E o nosso corpo inteiro, todos os vasos sanguíneos nossos, eles têm receptores neles de melatonina. Eles possuem receptores de melatonina no seu corpo inteiro. Todos os vasos seus. E olha o que traz de benefício. Ela tem uma ação antioxidante, ou seja, ela combate radicais livres. Ela tem ação anti-inflamatória, nesse caso, que ela inibe a ação dos radicais livres. Então, ela melhora a saúde do corpo por inteiro. E existem pesquisas relatando que o uso da melatonina também
auxilia no perfil lipídico. E o que é o perfil lipídico? Quando fala em perfil lipídico, está falando em controle de colesterol e triglicerídeo. No controle dessas substâncias. Então, quando você tem uma maior quantidade de melatonina dentro do seu corpo girando, o seu colesterol ele fica mais controlado, o seu triglicerídeo fica mais controlado. Automaticamente, quem tem, por exemplo, uma diabetes, vai conseguir controlar ela. Vai conseguir diminuir ali a taxa dela. E fora benefícios, como está falando aqui, para a visão, para os olhos. Menos dor de cabeça, já que a pessoa tem uma dosagem maior de melatonina, ela também consegue relaxar e dormir. Fibromialgia também diminui, e aquelas dores agudas. E uma, gente, que eu esqueci até de falar, me desculpe, mas a produção da melatonina dentro do corpo também está ligada diretamente a algumas substâncias. Há um aminoácido chamado triptofano. Então, o triptofano, ele vai ser o precursor ali, vai ajudar na produção da serotonina. Que a serotonina é produzida de manhã. Quando vocês acordam, abrem os olhos, o seu corpo começa a liberar a serotonina, que é o chamado hormônio do quê? Do bem-estar, da sensação de alegria, de felicidade. Então, quando chega de noite, o seu corpo para a transição ali, ele diminui a serotonina e libera a melatonina. Por isso, não deve ser indicada a melatonina durante o dia. Então, se você já me ouviram falar também aqui no triptofano, já me ouviram falar sobre o nosso clorela, que ele é riquíssimo em triptofano, e ele já ajuda muito na questão de quem tem dificuldade de sono, exatamente por isso, porque ele está envolvido exatamente nessa ligação com a serotonina e a melatonina. Então, fica uma dica aí, para quem quer melhorar a qualidade de sono, quer ter mais disposição durante o dia, para estar usando também o nosso clorela. E a melatonina, ela ajuda a melhorar aquela depressão sazonal. Que é isso? Aqui a gente não sente muito isso, né? Porque nós não temos aqui um inverno realmente agressivo, um inverno realmente forte. Mas em regiões que tem muito frio, que você sente realmente a diferença das estações, que quando chega o inverno realmente baixa a temperatura, então algumas pessoas sentem isso, essa depressão, que é a diminuição de algumas substâncias no corpo, e ela começa a ficar depressiva, não querer mais sair de casa, ficar realmente triste, querer só ficar deitado, dormindo, fica ali com dificuldades de concentração, comendo demais. Então, a melatonina ela ajuda também a regular isso, a diminuir esse quadro, a melhorar isso. Já que ela vai fazer a pessoa dormir no horário correto, por exemplo. Vai ajudar a pessoa a dormir realmente quando precisa, que é à noite. E durante o dia ela vai estar mais disposta. Vai ter relaxado e descansado. Como eu falei, a serotonina ela é liberada de manhã. E quando você está nessa depressão, você só fica querendo ficar dentro de casa dormindo. Porque o seu corpo está querendo trocar os horários. Tá ali, você tá para baixo realmente. E começa a liberar várias substâncias no corpo que elas deveriam estar sendo liberadas mais à noite. Então, a melatonina ajuda nessa regulação. E né? A melatonina também, para quem viaja para fora e tem a diferença de fuso horário muito grande, ela ajuda a diminuir essa sensação, tá? Ela ajuda a melhorar o conforto. Ela ajuda você a regular o seu sono. Vamos botar, quem vai daqui para a Europa e acaba pegando um fuso horário muito grande, ou daqui para o Japão, e sente essa diferença, pode estar regulando o sono, pode estar melhorando aí
essa sensação que eles chamam de síndrome de jet lag, usando a melatonina também. Reduz a acidez no estômago. Existem pesquisas relatando exatamente isso, que o uso da melatonina, em conjunto com algumas vitaminas do complexo B, elas ajudam exatamente a diminuir um quadro, por exemplo, aí de refluxo. Pessoas que tomam omeprazol, foi feito pesquisas aí, relatando sobre o omeprazol e a melatonina, grupos que usaram ali melatonina e grupos que usaram o omeprazol, mas a melatonina em conjunto com vitaminas do complexo B, ela ajudou a regular ali a válvula do esôfago e não deixar subir o ácido gástrico. Então, consequentemente, a pessoa, no final de um período da pesquisa, a melatonina teve um resultado melhor nos sintomas do refluxo, enquanto pessoas que usaram o omeprazol teve um resultado menos agradável. Então, ela consegue ajudar na regulação também disso. E aqui eu encerro, gente. Eu espero ter ajudado, ter contribuído com vocês. Se tiver alguma dúvida aí, vamos tirar elas agora, tá joia? Vou estar interrompendo aqui meu compartilhamento. Eu não consegui acompanhar aqui o chat. Opa, calma aí. Isaías, você conseguiu olhar aí o chat? Tinha muitas dúvidas? Davi,